Especialistas defendem Dilma Rousseff na comissão do impeachment. Conselho de Ética aprova parecer pela cassação de Delcídio do Amaral. E empresas de telefonia explicam proposta de limitar acesso de brasileiros à internet. Boa noite, você assiste a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. No segundo dia destinado à defesa da presidente Dilma, a comissão que analisa a admissibilidade do impeachment ouviu o ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener, e 2 professores com doutorado em Direito. A presidente da República não cometeu crime de responsabilidade, defenderam os juristas indicados pela base do governo para falar contra o impeachment de Dilma Rousseff. A situação é diferente de 25 anos atrás, quando foi aprovado o afastamento de Fernando Collor de Mello, disse o ex-presidente da OAB, Marcelo Lavenere. O advogado foi um dos autores do pedido que levou à saída de Collor. A diferença fundamental é que, no caso do presidente Collor, tinha crime praticado pelo presidente, com suas próprias mãos, com a sua própria intenção, com a sua própria falta de ética. E neste processo de impeachment que Vossa Excelência estão agora examinando, não existe isso. Não há crime nenhum. Quem, por acaso, aderir a essa posição, está fazendo aquilo mesmo que um médico que prescreva uma quimioterapia pesada para quem se apresenta com um corte na mão ou um leve resfriado. Não basta que todos estejam de acordo se não há crime de responsabilidade. O que garante a estabilidade dos governos é a lealdade que a oposição tem à Constituição. Se ela não tem lealdade à Constituição, ela não garante processos justos e ela não garante a soberania popular. Os juristas reafirmaram o que a defesa da presidente já vem dizendo. O atraso de pagamentos do governo a bancos públicos para o Plano Safra não foi uma operação de crédito. Plano Safra não é pedalada. Plano Safra é inadimplemento da obrigação legal de pagar subvenção econômica. Portanto, nem a fórceps, o inadimplemento da subvenção econômica pode ser traduzida em operação de crédito. E nunca foi no Brasil. Os especialistas também defenderam que os créditos suplementares editados por Dilma Rousseff sem autorização do Congresso foram legais e que os parlamentares deram aval à medida ao aprovarem o projeto de lei que reduziu a meta fiscal. Seria possível que o mesmo Congresso Nacional, que convalidou esses decretos, hoje diga que eles são crime de responsabilidade? É pegadinha isso com a presidente da República? Aprova para depois dizer que é crime? Quando o debate começou, confusão entre parlamentares a favor e contra a presidente. Não vamos aceitar, não vamos aceitar. A oposição criticou os argumentos da defesa de que o pedido de impeachment contra a presidente seria um golpe. Vossas senhorias estão aqui meio que de modo não tão objetivo, mas a denunciar que há um golpe em curso. E eu pergunto, que atitude e que iniciativa republicana e cidadã qualquer um de vossas senhorias adotaram para evitar? Vossas senhorias foram à Procuradoria-Geral da República? Vossas senhorias foram ao Supremo Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal também é parte dessa conspiração? Para os aliados de Dilma Rousseff, não há provas de que ela tenha cometido crime de responsabilidade. Não tem como colocar o conjunto da obra como crime de responsabilidade. Primeiro, porque fere o direito de defesa. Como pode a presidenta se defender de todas as questões que são colocadas e debatidas em termos da política em geral? O Brasil precisa saber disso, porque a penalidade que nós estamos querendo colocar a essa presidenta é descomunal pelos fatos que estão aqui sendo elencados como crime de responsabilidade. A comissão do impeachment se reúne nesta quarta-feira, 1h30 da tarde, para conhecer o relatório do senador Antônio Anastasia. Na quinta, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, volta ao Senado para fazer a última defesa de Dilma Rousseff no colegiado e os parlamentares começam a discutir o relatório, que deve ser votado na sexta-feira, a partir das 10 da manhã.
O Conselho de Ética aprovou parecer pela cassação do mandato de Delcídio do Amaral. Senadores consideraram que Delcídio quebrou o decoro parlamentar ao tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Antes de iniciar a votação, os senadores abriram espaço para as considerações finais da defesa. O advogado de Delcídio do Amaral pediu que ele fosse absolvido das acusações de quebra de decoro parlamentar, ou que pelo menos recebesse uma pena mais branda do que a perda do mandato. A defesa também reclamou que o Conselho sequer tinha a gravação da conversa de Delcídio com o advogado de Nestor Cerveró e que o processo foi baseado em notícias de jornais. Dizer que houve obstrução é um ledo engano, uma grossa mentira. O senador Delcídio foi lá na condição, não de senador, foi na condição de amigo da família Cerveró e a pedido do verdadeiro interessado nessa trama e que nós denunciamos aqui, que não era ele, o verdadeiro interessado que lá estivesse para conversar com a família de Nestor Cerveró e falar com a família Bunlai, não era o senador Delcídio, porque sobre ele, volto a repetir, não recai a mácula da corrupção. Além dos fatos, a defesa apelou para as emoções. Foi preso numa decisão arbitrária e arbitrariamente homologada, atirado ao cárcere, permaneceu cerca de 30 dias isolado, longe da família, não recebia alimentação, sofrendo aberta hostilização de alguns policiais. Padeceu no cárcere a perda em pouquíssimos dias de quase 17 quilos. Mas não funcionou. O relator admitiu que não teve acesso à fita com a gravação, mas recebeu as transcrições feitas pelo Ministério Público. Prova que ele considerou suficiente para pedir a cassação de Delcídio por quebra de decoro parlamentar. Não há qualquer dúvida de que o senador Delcídio do Amaral abusou de sua prerrogativa constitucional, pois realizou conversa incompatível com a conduta de um parlamentar. Os senadores presentes acompanharam o relator. Com 13 votos sim e 2 ausências, o Conselho de Ética decidiu pela perda do mandato. O comportamento aqui expressado fere o decoro parlamentar, porque foi oferecida vantagem para um criminoso que era réu no Supremo, que era réu em ação penal. E mesmo o argumento do eminente defensor que diz que Delcídio estava lá naquele hotel como amigo. Ora, é impossível distinguir, é impossível separar o homem, o cidadão, o amigo do senador. O senador tem um compromisso público, é uma integralidade, é uma individualidade que reúne todas essas condições e compromissos. Os parlamentares lamentaram a ausência de Delcídio nas 5 oportunidades que ele teve para se explicar no Conselho de Ética. O melhor advogado que poderia se escolher para o senador Delcídio Amaral seria ele próprio. Que ele viesse aqui, ele não veio. Agora o processo segue para a Comissão de Constituição e Justiça, que tem o prazo de 5 sessões para se posicionar. A decisão final cabe ao plenário do Senado, em votação aberta por maioria absoluta. Delcídio perde o mandato se 41 senadores votarem a favor da cassação. O advogado do senador garantiu que Delcídio virá pessoalmente se defender nas próximas etapas e disse que vai continuar questionando o processo no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos continuar peticionando com requerimentos junto à Comissão de Constituição e Justiça e depois a distribuição de memoriais ao plenário. E, claro, vamos insistir nas nossas teses no Supremo, tentar fazer esses mandados de segurança serem julgados o mais rápido possível. A Comissão de Constituição e Justiça convocou para esta quarta-feira, às 9h30 da manhã, uma reunião extraordinária para analisar o projeto de resolução que decreta a perda de mandato de Delcídio do Amaral. As comissões de Infraestrutura, de Defesa do Consumidor e de Ciência e Tecnologia discutiram em audiência pública a proposta que permite o bloqueio de conexões na internet quando for atingido um limite pré-estipulado. Representantes das empresas explicaram que o pequeno usuário acaba pagando pela banda larga de grandes usuários.
No início da audiência, esclarecimentos técnicos em linguagem clara sobre o funcionamento da banda larga. Bits não são átomos, quer dizer, átomos custam caro. Se você fizer analogia com água, cada água que saiu na minha torneira falta na torneira de alguém. Né? Cada filme que eu assisto é repetido a custo zero para um outro cara que assiste em outro lugar, porque bits não são átomos, eles não gastam matéria. Explicações das operadoras do serviço. 90% dos clientes da Oi não ultrapassam a sua franquia mensal. E é certo que a imensa maioria deles sequer sabe quanto consomem todos os meses. Hoje, em torno de 2% dos nossos usuários, pelo menos da rede da Vivo, fazem uso de 22% de tráfego. Não se pode vender como infinito o que é finito. E duras críticas à Anatel. O presidente da Anatel afirmou textualmente que a era da telefonia ilimitada teria acabado. Estava eu numa entrevista com diversos jornalistas e o jornalista me questionou isto. E como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, diante da seriedade de um tema como este, só pude dizer ao jornalista que, na minha avaliação, o que teria terminado naquele momento era a agência reguladora Anatel. Deveria se chamar Amatel, que é a agência que ama as teles e não trabalha a favor do consumidor. O representante da Anatel defendeu a agência, afirmando que atua em defesa dos consumidores. E o representante das empresas de telecomunicação disse que hoje no Brasil os pequenos usuários subsidiam o uso da banda larga pelos grandes usuários. A gente acha que tem gente hoje que os grandes aplicativos deitam nas costas das operadoras, porque simplesmente banda ilimitada, faz o que quer. A posição da agência é a posição expressa pelo Conselho Diretor de suspensão de de qualquer tipo de limitação por tempo indeterminado e o reconhecimento da necessidade de avaliação de todas as manifestações que dizem haver dano ao consumidor, e isso tudo vai ser debatido e vai ser analisado no âmbito de um grupo de trabalho e depois em decisão final do Conselho Diretor. À medida que completou aquela cota, ele quer ali cortar o serviço de internet. Sabe por quê? Porque ele quer usar aquela estrada para vender a outrem que pode pagar mais caro do que você. Essa é a lógica. É tentar tirar a estrada da porta de sua casa, botar na porta de outra casa, cujo consumidor tem capacidade de consumir mais, baixar mais filmes, ver mais coisas na internet. Portanto, esse é um consumidor mais atrativo do que você. A presidente Dilma Rousseff sancionou um projeto aprovado pelo Congresso que prevê a inclusão obrigatória de conteúdos na disciplina de artes no ensino básico brasileiro. Temas de dança, artes visuais e teatro deverão ser incorporados ao currículo. As escolas terão 5 anos para implantar a novidade. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com imagens da passagem da tocha olímpica pela esplanada dos ministérios. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.